Atualidade. Na última quarta-feira, 15 de julho de 2020, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou o terceiro dia de debates do seminário virtual sobre a reforma da Previdência do Governo do Estado. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte, fez uma intervenção durante o evento por meio da sua coordenadora geral, professora Denise Romano. Também participaram desse seminário virtual diversas entidades que representam o funcionalismo público. Vamos acompanhar alguns momentos desse seminário virtual. Quando a gente ouve o governo falar que os servidores precisam ter empatia porque tem um salário de R$5.000 e tem que ser, se pensa em penalizar o servidor com uma reforma que reduz o salário deles. Primeiro, para começar, quando se fala que um servidor ganha R$5.000, ou o governo ele demonstra desconhecimento, né, da atual situação dos servidores de Minas. Por quê? Um servidor que ganha R$5.000 em Minas Gerais é uma exceção. Pelo menos eu acredito que no Poder Executivo é exceção. Porque na junta comercial, um servidor de nível técnico tem um salário, em média, R$1.500 hoje. E um servidor, um analista de curso superior, um salário de R$2.300. E aí, quando a gente se depara com uma proposta que reduz ainda mais os salários desses servidores, é de desesperar. É uma coisa desesperadora. Nós não podemos agora desviarmos a atenção de salvar vidas para dividir a cabeça do servidor entre a vida futura dele e a vida que está em suas mãos. Nós achamos que nós não fugimos ao debate. Nós queremos enfrentar esse debate, só que não é agora. Esse formulário que a Assembleia mandou é uma prova cabal de que a Assembleia não está preparada para votar. O governo não deixou que a Assembleia se preparasse para votar esse projeto. Então, assim como a Assembleia não está preparada para votar, os servidores públicos não se prepararam para debater. Porque os servidores públicos estavam com a cabeça e estão com a cabeça num lugar muito distante desse que o governo está. O pacote que foi colocado de tal forma é uma surpresa para a gente. A gente não tem tempo, como vários colegas falaram, a gente não teve tempo de debater esses assuntos com nossos pares. Então, já de início eu coloco a proposta nossa é que se suspenda a tramitação desse processo enquanto estivermos em crise de pandemia. Assim, abrir a consulta popular dos nossos pares para entender mais a situação. Então, quando vem uma proposta dessa para tirar benefício, tirar remuneração, é muito triste. O governador ele tem feito declarações infelizes, mas uma é importante, que ele tem dito que mais de 20 estados já fizeram a reforma da Previdência. Isso não é verdade, governador. Não da forma como você está falando. A Folha de São Paulo publicou essa semana uma matéria em que ele fala que desses estados que fizeram a suposta reforma, quase a metade deles só aprovaram a alíquota. Eles não entraram no mérito de reforma como o governo federal. O governo federal, na reforma anterior, ele exige ao máximo, isso também é questionável, a questão do aumento da alíquota. Ele não exige nada disso que o governo está trazendo aqui para ser reformado. Então, nós não precisaríamos estar, não estou dizendo nem só do momento, estou dizendo do conteúdo mesmo em qualquer momento. Não precisaríamos estar discutindo isso aqui por N razões. Esse déficit da Previdência ele é questionável. O governo, em momento nenhum, apresentou um estudo autorial real do impacto da Previdência, desse déficit que ele alega ter na Previdência. Poderíamos estar discutindo a questão da pandemia e, ao contrário do que o governador falou, muitos aqui já falaram muito bem, que ele sentiu que é ofensivo estarmos aqui reclamando por direitos. Pelo menos ele reconhece que é um direito, né? E o servidor não tem que ter vergonha de
lutar por seus direitos, porque não é privilégio. Né? Quando ele fala que é ofensivo, ofensivo é, além de tudo que já foi dito, o governador mandar o vírus, Covid, passear por Minas Gerais, como foi dito, e deu no que deu. Isso é irresponsabilidade. Isso é falta de gestão e falta de planejamento. E isso se remete também com essa reforma previdenciária e administrativa e sindical que foi encaminhada aqui para essa casa. Só para contextualizar a situação do servidor, eu acho que é do conhecimento de todos os deputados a emenda, o projeto de lei 173, aquela que congelou os vencimentos, as reposições salariais, ou seja, a vida do servidor foi congelada até 31 de dezembro de 2021. E não foi congelada só o valor que nós recebemos, foi congelado o período de aquisição. Nós temos servidores que iam adquirir, por exemplo, um quinquênio daqui a um mês, e ele só vai poder requerer esse direito em fevereiro de 2022. Por quê? Parou a contagem do tempo. Não é nem que parou, congelou só o valor, parou a contagem. A saúde é um dos poucos setores que está assegurado na Constituição de discutir saúde de forma democrática. E conquistamos isso, escrito na nossa Constituição. E, da mesma forma, nós, trabalhadores, queremos fazer essa discussão. Eu não me sinto legitimado de apresentar qualquer proposição a essa casa se não tiver uma participação efetiva dos trabalhadores em assembleia. Assembleia esta que o momento é impeditivo devido à pandemia, que nós não podemos colocar em risco as nossas vidas e a vida de cidadãos. Que nesse momento nós temos um grupo de trabalhadores que estão afastados do sistema por compor o grupo de risco. E outros trabalhadores estão no teletrabalho. E outros estão diretamente no atendimento à sociedade mineira, impedindo que venha cada vez mais contrair essas doenças. E nós colocamos a situação quando o governo manda uma reforma da Previdência e não abre uma discussão aberta com esses trabalhadores, coloca em dificuldade um debate que nós precisamos estar fazendo cálculo atuarial. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, questionou o governador sobre o desmembramento da Seguridade Social do IPSENG e perguntou o que deu errado no Instituto para que o governador venha propor essa alteração. O primeiro ponto eu queria era reforçar a importância do IPSENG. Né? E o governo não apresentou, na segunda-feira, nenhum posicionamento que justificasse o desmembramento do IPSENG, a retirada da Seguridade Social do IPSENG, a criação de outros institutos, fundos, etc. Então, esse é um ponto que permanece sem resposta. Eu perguntava, na segunda-feira, o que deu errado no IPSENG para o governo propor alterações. Nós não tivemos resposta. O IPSENG faz diferença na vida das pessoas, muita diferença, e, portanto, esse desmembramento me lembra um passo posterior, que poderá ser aproximar o IPSENG como assistência à saúde, muito mais uma gestão privada de plano de saúde do que é o IPSENG hoje. Então, isso virá depois. Aumento de alíquotas, eu já ouvi membros do governo falando sobre isso, aumento de coparticipação. Então, é importante preservar o IPSENG como ele é, e não há nada que explique a alteração. O segundo ponto que eu queria considerar, que foi trazido aqui no debate de hoje, é a ideia de uma auditoria, que
que eu acho que nós deveríamos considerar. Porque o que eu tenho observado, e tenho tido cuidado de estar presente, de ler as peças do governo, de ouvir toda a argumentação, está sendo feita uma construção equivocada de uma narrativa de déficit. Nós não temos, em Minas Gerais, porque o FUNPENG foi extinto, nenhum regime de capitalização. Se nós tivéssemos aqui em Minas Gerais uma previdência com regime de capitalização, nós poderíamos estar discutindo déficit, superávit. Aí o debate caberia sobre déficit em relação à previdência, porque teria um regime de capitalização, isso poderia ser feito. Nós não temos. Foi uma opção do governo PSDB à época acabar com o fundo de capitalização. Se nós não temos, hoje, a forma como a Previdência é tratada é despesa de pessoal. Então, há uma construção de discurso de déficit para justificar a reforma. Democracia não se faz sem povo. Não é justo discutir uma reforma previdenciária, administrativa e sindical sem a participação da sociedade. A sociedade tem que discutir os seus problemas. A questão previdenciária sempre foi menosprezada pelos governantes e pelos gestores. Aqui em Minas mesmo, no passado recente, nós mudamos o sistema previdenciário. Passou-se a termos um fundo, o FUNPENG. Quem não se lembra? Era um fundo superavitário, capitalizando recursos para que se pagasse as aposentadorias de quem entrou após 2003. O que fizeram com esse fundo? Extinguiram esse fundo. O sistema de previdência do Estado de Minas Gerais ele é solidário. A sociedade paga aqueles que prestaram serviço à mesma sociedade, por anos e anos a fio. E quando se chega na velhice, tem que se ter um amparo. A sociedade não pode largar os seus velhos. A coordenadora-geral do Sindiúte, Denise Romano, também participou do seminário sobre a reforma da Previdência do governo Zema. Ela questionou sobre o processo do diálogo e relatou qual é a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras da educação em Minas Gerais. O Sindiúte representa 98.402 servidores da ativa e 180.381 trabalhadores em educação aposentados, além de 114 mil designados. A nossa categoria recebe os piores salários do estado de Minas Gerais. Uma professora, uma PEB, tem vencimento básico inicial de R$ 1.900. É disso que nós estamos dizendo aqui. É importante também dizer que esta reforma não foi dialogada com absolutamente ninguém. A nossa categoria está atingida pela pandemia. Nós não estamos expostos porque nós não somos da saúde, mas nós já morremos, já perdemos trabalhadores em educação, familiares de trabalhadores em educação, e todo dia nós perdemos mais, porque foi normalizada a morte no Brasil e aqui no estado de Minas Gerais, em relação, por exemplo, à tramitação desses projetos aqui nesta casa, que já se iniciaram. E é importante dizer isso. Eu vou me deter um pouco na questão dos aposentados da educação, que eu já disse quais são os números. São 180.381, e deste número, 150 mil serão taxados com a proposta do governo do estado. Isso significa que uma pessoa que tenha um vencimento de R$ 2.001 até o limite da faixa, mas no nosso caso é muito mais perto do 2.001 do que do 6.000, pelos baixos salários que nós temos, ela vai ter que abrir mão e escolher se ela vai comer ou se ela vai comprar o remédio. O que nós estamos discutindo aqui é comer. São necessidades básicas. Porque pelos vencimentos praticados pelo Estado de Minas Gerais aos trabalhadores em educação que passaram
dos últimos 25 anos, 17 anos sem reajuste, é isso que significa. Direito à alimentação básica. Também é importante dizer o caráter machista da reforma. Nós chefiamos as famílias. As mulheres são a maioria do serviço público, são a maioria dos trabalhadores em educação, das trabalhadoras, são a maioria do serviço público estadual, e nós chefiamos as famílias. Nós sustentamos os nossos filhos e os nossos netos. E o Estado de Minas Gerais quer transferir para nós uma conta que não é nossa. E aí eu gostaria, eu sei que muitos já disseram aqui, mas é muito bom a gente ter um pouquinho mais de experiência, né? Em 2013 eu estava aqui. Eu fui testemunha ocular da história. Eu e muitos companheiros que estão aqui, nós lá nas galerias, implorando para que o FUNPENG não fosse dissolvido. Eu me lembro, madrugada adentro, no dia da votação, nós e os companheiros do Sejusmig, os companheiros da saúde, virando à noite, implorando para que o FUNPENG não fosse extinto, porque ele era saudável e era gerido pelo nosso IPSENG. A desculpa do Estado, na época, era fazer um fundo só para otimizar a gestão. A justificativa agora é criar novamente 2 fundos para que a gestão seja otimizada. Tem alguma coisa errada. E, no final das contas, quem paga a conta são os servidores. E, neste caso, os 98.402 trabalhadores em educação da ativa e os 180.381 trabalhadores em educação aposentados. E aí tem um recorte histórico que eu gostaria de fazer. Este sindicato, que eu represento aqui com muita honra e com muito orgulho, sem os meus companheiros aqui, sempre defendeu a realização de concursos públicos. Nós sempre dissemos que isso precisava ser uma política de Estado, que precisava ser uma política continuada e não concursos esporádicos, resultados muitas vezes da nossa luta, de greves nossas, que os governos, alguns mais, outros menos, mas particularmente, sempre desrespeitaram. Então, não é possível que se cause espanto, porque é uma pauta que sempre esteve na nossa boca, que sempre esteve presente nesta casa, nas nossas pautas de reivindicação, que o número de aposentados seja superior ao número de servidores efetivos. A professora, e eu sou professora com muito orgulho, terá que passar 40 anos na sala de aula. A sala de aula não é um castigo para nós, mas a sala de aula traz implicações para a nossa vida, que só quem esteve dentro de uma sala de aula sabe o que significa. Quem fez essa proposta não sabe o que é uma sala de aula. Quem fez essa proposta não sabe o que as professoras do Estado de Minas Gerais enfrentam cotidianamente.